Fala, sucesso! Como é que você tá? Eu estou muito bem, obrigado. Eu me chamo Gladson. Todo mundo me chama de Gladson Sucesso, porque eu chamo todo mundo de sucesso, virou meu apelido. Porque eu quero o seu sucesso. Eu quero o sucesso de quem está próximo de mim. É difícil encontrar pessoas assim. Eu gosto de ver pessoas tendo sucesso. E se eu puder contribuir, bem. Então hoje eu vou falar sobre uma tribo maravilhosa. E olha sobre quem que eu vou falar hoje. Tadá, olha aí. Tribo de Dan. Por que essa tribo não é mencionada em Apocalipse? Volta aqui para mim. Tem gente... Aqui hoje, será que o anticristo vem de Dan? Será que o Messias, como tem algumas linhas, fala vai vir da tribo de Dan? Já ouvi pessoas falando isso. Será que Dan, ele é aquele que vai trazer o jugo, que vai perseguir o cristão? Por isso que ele não está mencionado nos 144 mil, que são as 12 mil tribos, ele não foi mencionado. O nome de Dan não aparece lá em Apocalipse 7. Pasme. Gladson, você vai explicar? Vou explicar todas as formas conhecidas e você vai falar, Gladson, eu acho que essa é mais... Ela tem mais explicação, tem mais lógica. Mas posso te confessar uma coisa? Sabe quem é que é a única pessoa que vai estar certa? Eu não vou estar com toda a verdade. Só existe uma pessoa que tem toda a verdade. Hashem, Deus, o Pai Nosso, que estás no céu. Ele tem toda a razão. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, eu não vou entrar aqui colocar em pauta a minha opinião. Mas eu vou deixar as opiniões mastigadinhas, que são opiniões que você demora 6 meses estudando, para encontrar aqui em alguns minutos. Ah, seu vídeo é demorado. Que demorado? É porque você está muito com pressa e as coisas importantes da sua vida passam muito rápido. E as coisas importantes, você não tem tempo mais. Isso é verdade. Muita verdade. E quando você estiver passando por uma dificuldade muito grande, aí você vai ver que o vídeo é muito curto. Então, vem comigo aqui que eu quero te ajudar. Vamos contar a história. Olha do meu lado aqui. Ó. Cara, muito legal pra você. Mastigadinho. Quem foi Dan? Esse danadinho. Ó. Ele é meio danadinho. De quem que... Ele é o 5º filho. Quem é a mãe dele? Vem comigo. Você vai falar assim, gente, tem tudo a ver. Quem que é a mãe dele? Olha lá. Bilá. Bilá não é aquela concubina de Raquel? Exatamente. Raquel tinha uma concubina que chamava Bilá. E ela teve um filho chamado Dan, que por sua vez tinha um irmão chamado Rúven, que era da linhagem de Lia, a mãe era Lia, e que por sua vez o irmão teve relações com a mãe dele. Gente, vamos ver aqui psicologicamente. Você tem sua mãe e um irmão seu acaba tendo relações sexuais com a sua mãe. Qual é o sentimento? É provável que essa relação foi muito depois do nascimento dele. Como que fica a cabeça de uma pessoa? Por isso que Dan, ele teve essa força, e você vai entender, tem alguns motivos? Podem ser alguns motivos. Perdoou. Mas olha o nome que foi dado para ele. E esse cuidado com o nome, que você dá um nome hoje, achando que é um nome, depois ele pode ser literalmente um senso de justiça para você, de julgo, que é justamente o nome que Raquel deu. Quem deu o nome para esse caso foi Raquel, porque era sua concubina. E ela falou assim, Deus está me julgando e está me dando um filho. Ele foi justo. Como quem diz, ele fez justiça. Porque minha irmã já teve 4 filhos, eu estava sem filho nenhum. Então nasceu o primeiro. Ele é o meu primeiro filho e o 5º da geração de Jacó. Aqui os filhos eu estou colocando na ordem de nascimento. E essa ordem muda no manto sacerdotal. Porque é a ordem de bênção, que é da bênção que Jacó deu para os seus filhos. Que é a linguagem mais correta, que a maioria dos estudiosos concordam. Você vai ler a Torá, a Talmud, elas estão nesta ordem. Então, voltando aqui, ela falou, poxa,
Minha irmã estava tendo o primeiro filho, eu estava humilhada. Segundo filho, terceiro filho, e Raquel nada. Quarto filho, nada. Aí o quinto nasce a da concubina, não é o filho dela. E aqui ela começa a entender e fala justiça. Por sua vez, quando ela colocou tanto o nome de justiça, que é o nome de Dan, que aí, quando Jacó vai abençoar, também compara ele a uma serpente. Mais na frente eu vou falar qual foi justamente a bênção de Jacó sobre Dan. Aí, qual que era a outra simbologia que eles usavam? É uma balança. Tá aqui. Aí, ó. Tá. Agora você tá vendo. É uma serpente e uma balança. Existem locais que você vê a balança como exemplo. Por quê? Aí tá aqui, ó. Vou facilitar para você. Olha o que tem. Qual que era a função deles? Ele era o quê? É a função do direito. Qual que é? A tribo formada por juízes que decidiam as causas de todo o povo. Dan era conhecido como uma tribo de guerreiros. E o símbolo também pode ser uma balança, que significa que eles fariam justiça. Então, se ele é aquele irmão que qualquer um tá brigando, pô, meu irmão só eu bato. Ninguém bate nele não, só eu. Você conhece Jesus assim? Tem família que é desse jeito, só eu bato meu irmão. Se alguém bater nele, vai se ver comigo. Isso é muito amor. Você vê muita história de famílias mais antigas, né? Então, isso aí era a função de Dan. E qual que era a cor dele? A cor da tribo é um azul água. Justamente esse. A cor, gente, ela muda de região para região. Mas essa aqui é a cor que aparece no manto, no peitoral da justiça. Que é aquelas 12 pedras. E que as pedras acendiam também, por alguns historiadores, algumas histórias e pela tradição. E aí você vai ver, por que é um azul água? Porque o Dan era um pouco impetuoso. Ele fazia e quando ele estava com raiva, é igual água. Ela vem fazendo aqui, inundando todo mundo. E ele não, depois que ele olha para trás, já causou prejuízo. A água é justiça também, é julgamento. Aonde está isso, Gladys? O dilúvio. O dilúvio foi um julgamento. A água foi simbolizada como julgamento. Todos os pecadores, aqueles que foram afundados. E somente quem entrou no barco de Deus flutuou. Uma curiosidadezinha é que tem 300 côvados. E uma das ramificações da simbologia do 300 é uma cruz. Então, quem flutuar com essa cruz vai ser salvo. Ah, gostou dessa, né? Isso aí já vale outra pregação. Eu já tô mudando, não vou mudar. Foco. O que acontece com isso aqui agora? Qual é a bandeira deles? Se a cor é azul, água, e a serpente é essa aqui, ó. Tá vendo aqui? É uma serpente e pode ser a balança. É um ou outro, nem sempre as duas. Pode ocorrer das duas aparecer? Dificilmente. Então, essa era o símbolo utilizado. Qual que era a pedra utilizada no manto? Qual o nome da pedra? Ela chama Lechem. Lechem, que é o jacinto. Também tem outras traduções também de nome de pedra. Mas quando você vai ver, comparando com vários, o nome da pedra que mais aparece, exemplo, tem 10 nomes. Aí aparece 7 vezes esse nome. E 3 é outros nomes. Então, por isso que a Torá utiliza o nome Lechem, é a tradução para o Brasil que muda. A ordem também. Já tem quando você tiver qualquer curiosidade sobre isso, tem as 12 tribos que lá eu explico a ordem. Tem a ordem perfeita sobre isso. Beleza, Gladys. Você falou que existe uma posição no manto sacerdotal. E qual é o lugar que ele ocupava? Pela ordem da bênção de Jacó. Que ele está na terceira fileira, na primeira posição. Mas, Gladys, aí, ó. Aí, ó. Tá aqui do lado. Gladys, mas ele está em 9º lugar. Não, porque já no hebraico é da direita para a esquerda. Direita para a esquerda. Nós escrevemos da esquerda para a direita. Então a ordem de primeiro é da direita que se conta. Então a gente conta sempre 1 direita, 2 e 3. O contrário, nós estamos praticamente espelhados. Então ele está na primeira, aqui, ó, na terceira posição, primeira fila. Então essa é a posição de Dan.
Legal, né? Quando você começa a entender a posição do manto sacerdotal, você começa a entender o que ela significa. Agora a gente vai para a 7ª bênção de Jacó. Qual é a bênção de Jacó? Tá aqui, ó. Gênesis 49:16. Olha que interessante. Dan vingará seu povo como uma das tribos de Israel. Gênesis 49:17. Dan será como uma serpente na estrada, uma víbora no caminho, mordendo o calcanhar do cavalo, de modo que o cavaleiro caia para trás. Beleza. Vamos voltar para o primeiro texto? O primeiro texto está ali, ó, que fala aqui, ó, olha que legal. Gênesis 16 fala: Dan vingará seu povo como uma das tribos de Israel. Sabe de quem que ele está falando aqui? Sobre Sansão. Sansão, lá, sobre Sansão. Sansão vingará. E Sansão vingou. Depois ele fala, como uma serpente. Está aqui para você, ó. Jacó comparou Dan a uma serpente que morde o calcanhar do cavalo, a fim de derrubar o cavaleiro para trás, sem precisar tocá-lo. Uau! Então, ele tinha astúcias de guerra. Ele fazia armadilhas. É uma das explicações que tem. Existe uma tradução que leva a Shurmã. Olha que legal! Que é o nome de uma espécie de serpente cuja mordida não há antídoto. E o que uma serpente faz quando ela te morde? O primeiro passo, a pessoa vai ficando mais fraca. Depois os músculos vão atrofiando. Depois os órgãos. Ou seja, ele mata de dentro para fora. Muitas vezes existem muitas pessoas danadas. Por quê? Porque o veneno vem da língua, vem da boca. A serpente também. Cuidado para que você não se torne um danado. Porque muitas vezes a gente fala algo e mata de dentro. Existem coisas, né? A maioria das doenças, elas são psicossomáticas. O que significa isso? Porque você vai perguntar para uma doutora, você vai estudar psicologia, eu já estudei muito, eu acho muito interessante essa área. E tem coisas que a maioria das pessoas mágoa com o pai, mágoa com a mãe, foi traído, foi enganado, foi esquecido. Ou seja, essas emoções são pequenos venenos. São sentimentos que matam de dentro para fora. Existem vários estudos que eu acho muito interessantes sobre isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado para nós não nos tornarmos falar algo para uma pessoa que ela não precisa. Se ponderar. Então, cuidado que a serpente tem essa característica. Para muitos é qualidade. Não acho. Eu falo o que eu penso. Não, você vai fazer um tratamento. Você não precisa falar. As pessoas não têm que saber o que você pensa. Nem sempre. A educação, ela abre portas. Aprende isso. Então, Gênesis 49:18. Eu espero por sua salvação, Hashem. Aqui o Jacó, ele coloca uma profecia como quem diz assim, tem algum problema com esse menino. Por quê? Eu espero por sua salvação, Hashem. Hashem é o nome. Isso aqui é a tradução que eu estou usando da Torá. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então essa foi a bênção de Jacó. E a bênção de Moisés? Vamos para a bênção de Moisés agora? Você vai entender a bênção de Moisés. Ele é a 9ª bênção de Moisés, considerando... lá embaixo está. A bênção é a 9ª bênção, ou a 11ª, se considerarmos a bênção dos 2 filhos de José. Porque os filhos de José foram abençoados primeiros. Então, a gente tem que entender isso. Se eu tiro os 2 filhos de José, que foi uma bênção separada, é uma coisa. Então, aqui já tem... Ele foi a 9ª. Ou a 11ª, se colocarmos a bênção dos 2 filhos. Deuteronômio 33:22. Sobre Dan, ele disse: Dan é um jovem leão que corre de Baxã. Dan é um jovem leão. O que significa esse jovem leão? Ele também vivia perto da fronteira. E se você vê a posição da fronteira, ele era a posição de defesa. Os filisteus direto estavam guerreando com eles. Direto. E não só os filisteus. Hoje, na região lá, é como se você fosse a região mais para cima, que hoje ainda está em guerra. E é justamente onde tem mais guerra, que ela é litorânea.
Aqui, a nona bênção de Moisés, ele começa a falar, ele é um leãozinho, porque ele tinha que rugir. Ele tinha, só que ele era pequeno. Ele tinha vontade, mas não tinha a força necessária. E você vai ver que ao longo disso, foi até um dos motivos que ele entrou gerou um motivo para não ser mencionado em Apocalipse. Forte isso, né? O território dele, como que a gente entende território? Só para você ver, ó, Josué 19, 47. Saiu, porém, pequeno o limite dos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém, e a tomaram e a feriram a fio da espada. E tendo-a possuído, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Uau! Homenagearam o papai. Olha aí, que lindo. Mesmo assim, eles sabem honrar pai e mãe. E aí onde que fica Dan? Olha aí. Bem um espaçozinho, bem lá. Os filisteus, os amalequitas, tá ali, ó. Sempre ali, ó. E no litoral, gente. Imagina a briga que esses meninos não tinham que suportar. Eles eram fortes, não eram guerreiros normais. Eles eram guerreiros muito ferozes. E você vai entender que eles são ferozes. Aí aqui você vê logo todas as tribos juntas. E logo abaixo tem Dan, e ele era vizinho de Benjamim, de Efraim e Manassés. Então, ou seja, ele já estava ali, ele era praticamente a tribo que protegia. Forte isso, né? Aí você começa a entender. Faz sentido por que Dan tinha que ser feroz. Por que Deus colocou Dan ali? Porque não é uma tribo comum. Só que agora, depois que teve uma divisão, Roboão, que era filho de Salomão, fez aquela bobeira de, que meu dedinho mediu, ou seja, é mais grosso que a cintura do meu pai. Perdeu, aí começou uma guerra civil. E aí houve uma divisão. É aí que a Bíblia cronológica, se você pega a Bíblia cronológica, você começa a ter um entendimento mais pleno. Aí tem a parte de Judá e a parte de Israel. Porque Israel é considerado 10 tribos. E a de Judá, 2 tribos. Claro, para facilitar, o que você faz? Aí, ó. Caramba! Mastigadinho. Aí começa ali, ó. Que como houve a divisão, teve lá pro norte. Agora ficou fácil. Pro norte, Reino do Norte. Vamos lá com o titio? Mentira, porque eu tô falando com o empresário. Então, ó, meu amigo, olha só. Tá. Reino do Norte, Jeroboão, com 10 tribos. E 9 dinastias. Então ali era rei para quem não faltava. E para baixo tinha Roboão. Roboão que tinha Judá e Benjamim. Benjamim, exatamente. Como Benjamim? Olha lá, vamos botar aqui, olha lá. Olha aí, só para facilitar para você. Benjamim se unificou a Judá. Aí ficou 2 tribos, os levitas. Ele tinha passe livre para todo lado. O levita, os corranis, eles tinham passe livre, porque Deus não deu terras para eles. E todo mundo queria ter um levita. Todo mundo queria ter um levita no seu reino. Porque era o quê? Ter uma conexão mais rápida com Deus. Só que Deus ele deixou bem claro para onde é que tem que ir. Que Jerusalém ficava dentro, ali, ó, do território de Benjamim, que unificou com Judá. Curiosidade. Você gosta de curiosidade? Olha que interessante. Sansão era da tribo de Dan, como eu disse anteriormente. Mas essa é a curiosidade, Glaucio? Não, não é a curiosidade. A curiosidade é aqui, ó, Juízes 13:12. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Sansão não tinha grandes músculos. A Bíblia não menciona. Na cultura, na sabedoria, fala-se que Sansão ele não tinha um porte atlético como a gente acha que deveria ter. O milagre estava em ele ser uma pessoa comum e de uma hora para outra ter uma força descomunal. Tem uma pessoa que chega nas academias que ele não tem um porte físico tão grande, mas tem uma força muito grande. Porque muitas vezes a força, por exemplo, já tem pessoas, é tudo treino, tem pessoas magrinhas que ganham campeonato de quebra de braço. Por quê? Porque a força não é a quantidade de músculos, mas é a postura que os músculos estão lá. Só que a força não vinha dos músculos de Sansão, mas vinha de Deus. E o Espírito de Deus. E veio o Espírito de Deus e Sansão matou. Sansão fez isso, Sansão fez aquilo. O Espírito da força de Deus. Quem te dá força é o Espírito de Deus.
Então ele não era musculoso quando você vê. E por ele ser de Dan, é provável que a cor da pele dele fosse um pouco mais firme, mas é um mulato dourado do sol. Alguns estudiosos falam isso. Importa isso? Não importa, gente. Tem gente que... porque ele é loiro e olho azul. Não era. É a única coisa que ele não era. Depois eu explico para você. Existe um estudo para você ver as cores de pele que é muito legal. Muito. Como que é a forma corporal. Ele era uma pessoa comum, não igual a eu. Acho que, até imagina. Qual milagre você acha que tem mais milagre? Um cara como eu ir lá e matar 1000 pessoas ou um cara fortão matar 1000 pessoas? Onde é que tá o maior milagre? Com certeza eu indo lá e matar. Porque olha só, o cara franzino vai lá e faz o que tem que fazer. E aí tá um milagre. Mas, poxa, mas o cara é muito forte. Não, a Bíblia não menciona que ele tinha músculos. Não menciona. Menciona que ele tinha a força de Deus. Então Deus vai usar a sua força. A força de Deus vai vir sobre a sua vida. Seja para qualquer área que você entender e colocar em prática. E falar, isso aqui é para fazer aquela oração. Senhor, sei que o Senhor vai fazer grandiosas obras. Hoje e amanhã, dai-me a oportunidade de ser participante de alguma delas. Gostou, né? Isso aí ficou legal, né? Então, Sansão também é considerado o primeiro Hotzet Mit Abed. O que significa isso? Assassino suicida. Lembra dos homens bombas? Muitos se inspiram em Sansão. Você acredita nisso? Quem me falou isso foi justamente um árabe. E quem me confirmou isso foi um outro judeu. Por quê? Aí eu falei, na Bíblia não tem quem para matar. Tem sim, tem exceção. Chanchon, que é a pronúncia correta. Aí eu falei, é mesmo? E eu achei curioso isso. Essa é uma outra curiosidade. Ele é considerado o primeiro jihad árabe. Que é o cara que... Um jihadista. É o cara que ele deu a vida para levar um punhado junto. É perigoso essa linha. Eu vi de 2 pessoas. É verdade, Gladys? Não sei, mas vieram de 2 fontes totalmente distintas. E é bastante curioso se você for analisar. Mas aqui a gente não tá para definir isso. Mas tem justificativa. Vocês entenderam que nada é por acaso? Deus, ele faz as coisas e depois a gente vai falar assim, o entendimento pleno é quando estiver com o Senhor. Simplesmente, simples e assim. Agora vem a curiosidade. Dan não é mencionado em Apocalipse 7. E aí a gente brinca ali, dançou. Tirando a brincadeira, por que ele dançou? Porque ele era danado. Aí muitos vão falar, dane-se. Qual é a função aqui agora? Por que a tribo de Dan não é mencionada em Apocalipse 7? Eu vou falar algumas. A primeira explicação, ela é muito controversa e tenho minhas dúvidas. Por quê? Alguns dizem que João não mencionou Dan por engano. Peraí. Então não seria mais 144 mil. E não seriam 12 mil para cada um. Concorda comigo? Seria o mesmo que eu falar que Moisés errou em não mencionar na sua bênção Simeão. Lá tem isso? Tá lá. Tem aqui, ó. Olha, um vídeo que eu fiz para você. A história de Simeão. Lá fala. Por que ele não é mencionado? Tem um motivo. E gravíssimo. Então, essa primeira explicação, eu não concordo. Então, fique bem claro. Existe essa explicação. Mas eu estou te dando a contraposta do que pode ser explicado em relação a isso. Segunda explicação. Vamos lá. Essa é a mais aceita e pode ser comprovada historicamente. E qual que é? A tribo de Dan cometeu graves pecados de idolatria. Eles superaram as outras tribos em pecado. Pasmem. Primeiro caso de idolatria. Vamos lá no primeiro caso de idolatria. Quando você vai para Juízes 18, tem uma história muito interessante. Você leu que é o filho que roubou da mãe, a mãe amaldiçoou quem pegasse o tesouro. Aí uma briga e fizeram um objeto de prata lá. Fizeram um ídolo.
Só tem um problema. Aí encontraram um cara que era levita. Não era um levita digno de escolha. Não era um... Só por ele ser levita, estava andando, lembra que ele tinha passagem em todo lugar? Aí foi chamado para casa dessa família que fizeram o objeto de idolatria. Isso vai ficar já interessante. Só que ele foi um sacerdote eleito por homens. Depois, quem aconteceu? Aí está lá em Juízes 30. O Dan passa nessa cidade e vê esse levita e fala: a gente vai para a guerra, o que você acha? Pode ir que Deus vai te abençoar. Sabe aquela profecia 1,99? Tem profecia 1,99. Vai lá, pode ir. E não é que eles venceram? Aí, na volta, eles chegaram e falaram assim... Aí aconteceu aqui, Juízes 18:30. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até ao dia do cativeiro do povo. Começou aqui, porque não era um levita escolhido pela casa. Existe alguns estudos que, mas aí vai vir a genealogia. Não, mas ele tinha um porquê, tinha um para quê. Eles não tinham um manto sacerdotal. Tudo tem uma escolha. Para você ser escolhido como sumo sacerdote, para fazer todas as funções, não pode ser só uma. Tem as funções divididas, para não haver o quê? Inquisição, para a pessoa se achar dona de tudo. Mas Dan se sentiu o quê? Protegido. Tão protegido que o que aconteceu? Foram o quê? Quando houve o cativeiro, todo mundo foi pego. Poxa, se aquele sacerdote fosse real, fosse de Deus, eles não teriam sido. Ele não teria perdido o cativeiro. Como assim, Gladys? Se você olhar na Bíblia cronológica, quando os dois reinos não têm mais nenhum sacerdote de Deus, olha que forte. Quando não teve mais nenhum sacerdote de Deus, foi o momento que a Babilônia conquistou eles. Curiosamente, a palavra Babilônia é confusão. Começou a ficar confuso. Quando um homem não tem um sacerdote, não tem um homem, alguém que ora por você, alguém que você... todo rei precisa de um sacerdote. Por isso que você sempre precisa. Você necessita de pegar uma pessoa de confiança, uma pessoa que você sente assim. Eu sei que hoje é difícil. Não posso confiar em homens. Não. Ai do homem que confia no homem. Concordo. Mas Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. A palavra imitador significa você não confia na atitude humana, mas na atitude do Espírito que Deus coloca sobre essa pessoa. Por quê? Porque tem pessoas, eu sei que existem pessoas muito boas que vai direcionar você para o melhor caminho. Assim como uma vez eu fiz algo para uma pessoa e a pessoa quis me pagar. Eu falei, pastor, Deus me tocou para te dar um dinheiro. Eu falei, não. E quis me dar o dinheiro na minha mão. Eu falei, não. Vai lá no altar e coloca o dinheiro no altar. Não, pastor, mas Deus me tocou. A Bíblia me ensina que a única pessoa que pegou esse dinheiro pegou a lepra para si. Eu não sou Geazi. Então, pega esse valor, coloca no altar. Ou vê a direção do seu pastor, daquilo que você está com o projeto, e fala com Deus. Deus vai te direcionar para isso. Entendeu? Então, tem coisas e coisas. A gente tem que entender isso. E aqui, quando não teve mais sacerdote, houve confusão. E aqui Dan começou a ficar confuso, porque ele trouxe para si também, temos que ter o cuidado. Qualquer pessoa para ser seu sacerdote? Não, gente. Veja a vida dessa pessoa. Veja como que ela é. Veja como é os seus filhos, como que é o tratamento dele com a esposa. Gente, eu sou muito bem casado. Muito bem casado. Muito mesmo. Segundo caso de idolatria deles, foi aqui, É o grande medo de Jeroboão. Lembra de Jeroboão? Após o erro de Roboão, o que ele fez? Lembra que eu mostrei lá anteriormente que houve uma divisão do reino do norte? Esse aqui, Dan, ficou no reino do norte. Aí aqui, 1 Reis 12:26. Olha onde começou o negócio. Jeroboão, sabendo que a tribo de Dan era muito forte, ele era estratégico. Poxa, eu tenho que criar algum vínculo aqui com Dan, porque eles são guerreiros, eles são de justiça. Eu quero que ele tenha justiça por mim. Por mim. Eu não posso perder. E ele está lá num lugar de guerra, que se eu perco Dan, os filisteus entram para aquele lugar. Então, Dan era uma posição estratégica. Totalmente estratégica. Então, 1 Reis 12:26 fala, disse Jeroboão consigo, agora
tornará o reino para a casa de Davi. Aí 1 Reis 12, 27. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará o seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Aí olha só por que as pessoas têm medo de você ficar estudando muitas coisas interessantes. É medo, o ser humano tem medo. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro. 2 bezerros de ouro, não era só um não. E disse ao povo, basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Meu Deus do céu. Repetiu-se o erro do bezerro de ouro. Aí 12, 29. Aí pôs um bezerro de ouro em Betel. Gente, em Betel. E o outro em Dan. Por quê, né? E isso se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentro o povo constituiu sacerdotes, que não eram dos filhos de Levi. Começou aqui. Fez uma festa do 8º mês, no dia 15º do mês, igual a festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar semelhantemente, fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizeram. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que o levantaram. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizeram em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Gente, o que Jeroboão fez? Ele foi lá, ele construiu uma cópia do templo. Olha como que é forte isso. Quando você fosse pego, a Bíblia fala que se você pegar uma cópia de uma essência do reino, de dentro do templo de Deus, você será apedrejado. Agora imagina você pegar a cópia inteira. Pasmem, eles copiaram tudo e fizeram um outro templo para Deus, em Samaria. Lembra que Jesus foi para os samaritanos? Tem um porquê nessa história. Aí começa a entender a história. Nossa, começou a haver a perseguição, porque os samaritanos falaram, aqui é o altar verdadeiro. Jerusalém não. E aí, será? Olhando aqui agora as escrituras, olhando aqui no original, por isso que é importante eu trazer para vocês a leitura. Dan, nesse caso, ele fez o quê? Ele admitiu ter um objeto de idolatria na sua casa. E por que bezerro? Porque bezerro, ele é algo que vai virar um touro um dia. O bezerro tem uma simbologia que poucas pessoas... Ele gera alimento. Bezerro, primeiro, lugar que tem bezerro é porque tem leite. A mãe tem leite. Significa local de prosperidade. Sem bezerro, não há leite. Vou te levar para uma terra que emana leite e mel. Leite era algo que se fazia queijo. Sendo que o judeu, que é a alimentação caché, não, olha que eu vou te falar, proibido leite com carne. Porque eles falam, poderei eu colocar a carne de um filho no leite da mãe? Isso é pecado para eles. E eu entendo isso. Então você vai para lá, não vai ter cheeseburger. Não é um alimento caché. Ou coxé, como eu já vi pessoas falando. Aqui você começa a entender o que? Dan permitiu colocar um bezerro. E esse é o problema que começou a acarretar. Dan, além de ser forte, começou a ser conivente com a idolatria. E isso levou ele ao declínio. E olha aqui que Amós fala sobre ele. Amós 8,14. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Aqui tem uma profecia de Amós, como quem diz. Aqui já foi, ele praticamente sanou o seu fim por causa dessa idolatria. Amós fala isso.
Agora a gente vai para a terceira explicação e você vai começando a entender. A terceira explicação, alguns estudiosos dizem que o anticristo virá da tribo de Dan. Então vamos lá. Essa é uma terceira explicação. E ainda existe a quarta. A terceira, então, peraí. Se vem um anticristo que vem de Dan, existe um porquê. Alguns estudiosos chegam e falam o seguinte, ó. Tá aqui, ó. Jeremias 8,16. Desde Dan se ouve o resfolgar dos seus cavalos. Toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus garanhões. E vêm e devoram a terra, e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio para entre vós serpentes e áspides, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Por que ele fala isso? Ele dá uma lapada aqui, ó. Olha a lapada. Lembra que Moisés colocou no deserto e levantou uma serpente, porque as pessoas estavam sendo picadas, e aí não haverá o quê? Encantamento. Tem porquê, galera? Tem. Aqui você está começando a concatenar e organizar tudo que tem na Bíblia. Então aqui é uma lapadinha, porque aquele objeto passou a ser objeto de idolatria. E teve um homem, um rei, que teve coragem de ir lá e destruir tudo isso. Quando você começa a entender que nada é por acaso, então coloca algo não pode ser construído. Colocar objeto. Gideão foi muito digno. Ele não aceitou a capa de ouro porque ele não queria que aquele objeto se transformasse em objeto de idolatria. Ali ele foi digno, ali ele foi homem. Porém, os seus filhos foram mortos por um filho dele. Pasme. Mas aí não é culpa mais de Gideão. Gideão fez o correto. O que ensina aqui, o que você faz pode ser diferente do seu pai. Então, se seu pai não fez muitas coisas grandes, você pode fazer. A escatologia islâmica, voltando aqui, por que ele pode ser considerado, de certa forma, o anticristo? Tem uma explicação, que quando você lê a escatologia islâmica, eu tive a oportunidade de ler, e achei muito interessante. Só que você não vai achar essa explicação no Corão. No Corão, você vai encontrar nas Sunas. E dentro das Sunas está, que é uma escatologia islâmica, que tem Ma'ad, ou Med, como é a pronúncia. E nas Sunas fala sobre um cavaleiro branco. E que esse cavaleiro branco vai vir sobre todos aqueles que não são de Alá. E terão, aqueles que não aceitarem Alá, terão a cabeça separada, que não aceitarem a marca. Olha que interessante, não tem Apocalipse? Coincidentemente, nunca ninguém tinha colocado isso. E dentro do lá fala que eles são o cavaleiro branco. E eles assumem. Só que em Apocalipse, cavaleiro branco significa o quê? Vai lá e vê lá. Você vai ficar curioso. Muito interessante. Então, aqui já é uma outra vertente. Pode haver uma verdade? Só quem sabe a verdade é Deus. Mas eu estou te dando algo para você pensar. Existe um porquê? Sim. Gladys, mas onde está isso? Nos livros das Sunas. Por que ninguém nunca fala isso? Porque ninguém... eu vou só ler algo. Eu já li praticamente todas as religiões. Aqui eu sou apaixonado. É a de Deus, que quando você vai ver. Aí você vai perguntar, se fosse para escolher um livro, qual que você escolheria? Primeiro, sem esse livro, não haveria os outros livros. Que é o livro respeitado por todos, que é a Torá. É o Pentateuco. Fabuloso. Enquanto a Torá é a original. Existe, e Jesus, ele conseguiu fazer tudo. Jesus é mencionado no islamismo. Jesus é mencionado. Mas eu não vou falar que é uma história bem comprida. Então tem que ter foco. Se você tiver interesse, você me fala que eu faço algo mais destinado. Eu estou falando de danado. Gente, tem que ser divertido. Então, na escatologia islâmica, tem um porquezinho. Tem lá um pezinho. Qual que é a outra? Se Dan é o anticristo, será que terá alguma recompensa? Aí tem uma... Só para você entender aqui. Poxa, se Dan é o anticristo, o que vai acontecer com ele? Acabou. Aí tem aqui Ezequiel 48:1 fala. Tem que ter o contraposto. É você que vai medir. São estes os nomes das tribos. Desde a parte extrema do norte, via de Etron, até a entrada de Hamat. Até Hazar Enon, o limite norte de Damasco. Até junto
de Damate, e desde o lado oriental até o ocidental, Dan terá uma porção. Então aqui, a profecia de Ezequiel, depois que o povo foi tomado, ele fala que Dan vai ter uma recompensa. Peraí. O ato de ter uma recompensa terrena também pode se justificar como uma recompensa celestial? As pessoas falam assim, porque Moisés, Deus foi injusto com Moisés. Eu falei, como assim foi injusto? Porque Deus ele não entrou em Canaã. Opa! Ele só viu de longe. Vou falar algo que pode chocar você. Moisés entrou. Só que ele entrou numa dimensão diferente. Lembra da transfiguração do monte? Quem é que estava na transfiguração do monte? Levou Pedro? Quem estava lá? Nossa, Moisés estava lá, a transfiguração de Moisés. Meu Deus! Você sabe que o lugar da transfiguração em espírito foi do lado de Canaã? Não importa a forma, Deus realiza. De repente, a terra prometida não é só a que está na terra. A terra prometida, a gente está aqui, é uma lacuna. O tempo nosso é pequeno. E o tempo maior é a eterna, da eternidade. Então, o que a gente vive aqui hoje, para muitos, é o quê? É apenas uma poeira no universo que Deus criou do tempo. Porque lá é eterno. É o único lugar que o tempo não funciona. Ficou mais confuso, mas quando você entende, começa a entender o mundo espiritual, você começa a falar assim, são coisas que não se misturam. Forte isso, né? Então aqui você começa a entender que ele teve uma recompensa. Gladys, e a quarta forma? Muitos dizem que, olha o que eu vou te falar, e é muito perigoso, porque que a pessoa fala isso, eu já vi pessoas falando isso, e eu já vou te falar que essa eu não concordo. Por simples, eu não preciso nem de muito argumento, a pessoa fala que o Mashiach judeu vai vir de Dan. Problema, e que ele será o anticristo cristão. Problema, Dan não é da tribo de Judá. O Mashiach tem que vir da tribo de quem? De Judá, não de Dan. Não de Dan. Dan, quando ele foi assimilado, ele passou a ter, você vai ver ali, naquela região, são povos que sempre estão em guerra com Judá. Porque eles também tiveram o quê? Como houve a união, houve a mistura. Então, existe, quando você vê uma pessoa, tanto que eles dizem que uma pessoa era impetuosa, muito nervosa, ele veio da tribo de Dan. Também foi esse judeu que falou, porque isso aí é um danado. Lembra o fator danado? É quando a criança é espirulada. Surgiu dessa história. Fantástico isso, né? E tem gente que não sabia. Eu não sabia disso. Eu não sei, eu não procurei a verdade, mas foi uma pessoa que falou, porque a pessoa quando era, o superlativo de Dan era danado, é uma criança muito espirulita, uma criança que não levava desaforo para casa. Então cuidado ao chamar seu filho de danado, ou de moleque, que é uma derivação do nome Moloque, um demônio. Você não quer sacrificar o seu filho a um demônio. Esquece esses dois nomes. Dan não é mencionado no Novo Testamento, sabe, por nenhum momento. Que é uma outra curiosidade. Em nenhum momento Dan é mencionado no Novo Testamento. É como se ele tivesse desaparecido. Só que Deus ele tem algo maravilhoso. Quando você começa a entender, você começa a falar assim, Deus tem muitas coisas que não foram reveladas para o homem. Mas quando você começa a entender a palavra, você fala assim, gente, agora eu entendo por que Jesus, ele enviou Jesus. Jesus, ele veio para resgatar aqueles que estavam perdidos. Você já se sentiu perdido? É a única religião que aí você fala assim, porque eu não acredito em religião. Tá bom. Você gostaria de ser traído? Não, só tem na Bíblia. Eu não concordo com mentira. Qual o único lugar que fala que não pode mentir? Não pode cometer perjúrio. Só tem um lugar. Nenhum outro, Hammurabi não tinha. Tem algumas coisas de Hammurabi. Porque a pedra de Hammurabi. Não, peraí, lá não tinha. Quando você começa a ler, aí você começa a confrontar. Existem princípios humanos que foram dados por Deus e que está
na Bíblia e que nos acompanha. E que outras culturas foram agregando. E aqueles que saíram também passaram a levar, porque levaram de uma cultura que vinham plena, que vieram de onde? De Hashem, de Deus pleno. Então aqui eu quero te explicar o seguinte. Dan, ele não foi mencionado. Por quê? Várias situações podem ocorrer. Dan, ele levou, que aqui demonstra o quê? Que ele foi um povo que levou idolatria. E Deus não se concorda com idolatria. Idolatria é considerado prostituição. É tipo aquela coisa assim. Ah, porque eu orei para Deus, não deu certo, agora eu vou orar. Aí você tá na garagem e fala, São Longuinho. Se arranjar uma galaga, eu te dou 3 pulinhos. Isso é idolatria. Você está direcionando a sua força, por mais humilde que seja, por mais cuticute que seja, lamento dizer, você está sendo Dan. Por quê? Porque quem paga melhor, eu sirvo. Literalmente é isso. Ah, porque Deus não me ouviu, agora ele vai ver. Ele vai ver o quê? Ele é Deus. Ah, porque aconteceu isso comigo, agora eu não sou mais crente. Oh, para de ser menino. Tira a meleca do nariz. Falo isso porque eu já tive esses pensamentos, mas não tive coragem de falar. Qual homem que nunca pensou, poxa, por que Deus... Não, será que Deus existe? Esses lapsos mentais, eles vêm de acordo de um a outro conhecimento. Quando você começa a estudar filosofia, que foi o meu caso, eu estudei filosofia. Não que estudei filosofia, eu peguei os livros de filosofia, para não exagerar. E aí eu falei assim, gente, quanto mais você tem conhecimento, você vai criando. Quando você começa a ler a Bíblia, coloca ali. Cada livro que você lê, parece que é uma pecinha do quebra-cabeça que vai tendo e não tem montagem. Você já viu isso? Você já sentiu isso também? Aí eu falei, gente, aí tô lendo a Bíblia e começou a ter a minha mesa começou a ficar cheio de pedras. Aí você vai ler, estudar outra coisa, aí vem mais pedras. Filosofia. Aí vem umas pedras que não tem nem cor. Aí coloca na mesa e fala assim, não se encaixa. Aí eu fui estudar filosofia. Aí fui estudar Torá. Aí que as peças, comentou um punhado de peças. Aí eu falei, Deus, eu quero aprender aquilo que é digno. Aí eu tiro as peças, deixo de lado e começo a pegar cada peça e começo a direcionar ela por ordem. Aí isso se chama sabedoria. Aí você passa a ser menos crítico, mais observador e menos falador. Pasmem. Isso é o que acontece quando você passa a ter sabedoria. Quando você tem conhecimento, você fala tudo e muitas vezes elas não se organizam, não criam um imãzinho para grudar na peça. Quando você começa a ter a força de Deus, como Sansão, você passa a ter a força de sabedoria. Porque eles tinham que saber julgar. E a pessoa para julgar, ela tem que ter. Para finalizar, vou contar uma historiazinha muito legal. Que conta-se que é uma história que um rei, que haviam 2 amigos de um reino. E um era um príncipe. E os 2 eram muito amigos. E um certo dia, o rei morre. E o príncipe desaparece. Eles chamam o príncipe e o príncipe desapareceu. De repente, esse amigo ficou, preocupado com o melhor amigo. E uma noite vieram os soldados e falou, você cometeu erros. Aí ele, que erro? Eu falei assim, você está procurando... Eu estou procurando o príncipe. Fala, eu sou amigo do príncipe. Aí bateram nele, levaram ele para a masmorra. Falei, gente, cadê o príncipe? Eu estou querendo saber onde está o príncipe. Podem tirar minha vida, mas eu quero saber onde está o príncipe. E apanhava mais ainda. Eu estou preso injustamente. E apanhava mais ainda. Aí, ou seja, ele ficou meses preso. E um certo dia ele calou. Ele ficou na cadeia. Em vez de ficar falando, gastando energia, ele se calou. E ele entrou no estado de... As pessoas falavam com ele, ele só abaixava, respondia a cabeça. Falava, você é um vagabundo, não sei o que, não sei o que. Xingavam ele. Porque anteriormente ele sempre se justificava. Eu sou amigo do rei, do príncipe. Vocês não sabem quem eu sou. Enquanto ele fazia isso, ele ficou preso. O dia que eles viram que tudo que faziam para ele ficava normal, retiraram ele da prisão. E aí vem
o mais marcante de tudo, que é o que tem que acontecer na sua vida. Enquanto você fica se justificando, porque é isso, é aquilo, você vai ficar nesse mundinho preso. Quando saíram, que ele saiu, levaram ele, deram banho nele e levaram ele diante do rei. E quem era o rei nesse caso? O melhor amigo dele. Ele olhou o melhor amigo dele e falou assim: você tá vivo? E o rei falou assim: sim. Nossa, eu preocupado com você. E o rei: eu também. Aí ele: por que você ficou preocupado comigo? Você sabia que eu estava preso? Eu falei: fui eu que mandei te prender. Mas por que você me mandou me prender? Porque eu vou te colocar no lugar mais alto do meu reino. Ele: como assim? E precisou passar por tudo isso, ser injustiçado? Poxa, eu confio em você. E aí o rei falou: eu também confio em você. Só que você demorou 6 meses para entender. Ele: como assim, rei? Falei: para que você te colocasse na posição que eu vou te colocar, você teria que entender o preço da injustiça, para nunca ser injusto com ninguém. Caramba! Tinha que pegar todo o juiz e botar: não, me perdoe, você é juiz. Mas assim, quando você sente a dor de ser injustiçado, você não julga injustamente. Essa é uma história. E se você acha que você está sendo injustiçado, é porque você não entendeu a sua história ainda. O dia que você parar de dar desculpa e correr atrás do resultado, as coisas passam a ter resultado na sua vida. Então fico aqui. Dá um like. Gente, depois de uma dessa aqui, se você não dá um like, meu Deus do céu. Então dá o like aqui. Passa, se inscreva. E vou fazer algo melhor para você. Vou te ajudar. Me manda aquilo que você está passando. E a gente tenta ver, né? Lógico, no meu tempo. E eu quero. E alguns amigos que estão. Algumas pessoas que estão aqui. Se você fala: Glácio, eu também quero ajudar. Então, tamo junto. A gente é um exército. A gente é um exército. Não seremos donados. E faremos com a vontade de Deus. Tá, gostou dessa, né?